Se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe já a sua opinião. Porque o que eu vou revelar aqui é simplesmente inacreditável. Imagine um jogador de peso, cobiçado pela Europa, com contrato em aberto e prestes a vestir a camisa de um gigante italiano. Tudo parecia encaminhado. Os jornais já davam como certo. Os torcedores estrangeiros se animavam. Mas, de repente, uma reviravolta histórica muda completamente o rumo da história. Algo que parecia impossível aconteceu. E o destino desse craque aponta diretamente para o Allianz Parque. Fique até o fim porque cada detalhe dessa negociação vai mexer com você. Felipe Anderson, um dos nomes mais talentosos e experientes do futebol brasileiro na Europa, tomou uma decisão que deixou toda a imprensa italiana em choque. Segundo informações reveladas pelo site Portal do Palmeirense, o meia-atacante recusou uma proposta oficial da poderosa Juventus para vestir a camisa do Palmeiras em 2025. O que parecia apenas um sonho distante se transformou em realidade, e a notícia caiu como uma bomba tanto no Brasil quanto no velho continente. Afinal, não é todo dia que um jogador abre mão da chance de jogar na velha senhora para voltar ao futebol brasileiro, ainda mais em um clube com a grandeza do Verdão. E essa decisão não foi tomada de forma impulsiva. Felipe Anderson já vinha analisando seu futuro desde o início de 2024, quando entrou em reta final de contrato com a Lazio e poderia assinar um pré-acordo sem custos. Foi justamente nesse momento que Juventus, clubes ingleses e até equipes da Arábia Saudita surgiram como fortes candidatos ao seu destino. A Lazio, inclusive, insistia em renovar, tentando convencer o brasileiro com promessas de protagonismo. Mas, por trás das cortinas, o Palmeiras arquitetava um projeto ousado que mexeria com o coração do jogador. A proposta do Verdão, não, era apenas financeira. O clube apresentou ao meia a chance de se tornar protagonista de uma das equipes mais fortes da América do Sul, com projeção direta para a Copa do Mundo de 2026. O discurso foi claro. No Palmeiras, Felipe Anderson teria visibilidade, competições de alto nível e a oportunidade de disputar títulos importantes com regularidade. E foi justamente essa promessa de destaque, somada ao peso emocional de retornar ao Brasil, que fez o camisa 7 optar por vestir novamente o verde e branco. A imprensa italiana, como era de se esperar, não acreditou quando surgiram os primeiros rumores da negociação. Alguns jornalistas chegaram a afirmar que seria apenas uma jogada de empresários para pressionar a Juventus a acelerar a proposta. Mas quando o anúncio oficial do pré-contrato com o Palmeiras veio à tona em abril de 2025, a surpresa foi geral. A própria torcida da Lazio se mostrou dividida. Parte lamentava a saída de um ídolo, enquanto outros entendiam que o meia buscava um desafio diferente em sua carreira. O contrato assinado entre Felipe Anderson e o Palmeiras vai até dezembro de 2027, mostrando que o clube acredita no longo prazo do jogador. Essa confiança não é por acaso. Abel Ferreira já havia sinalizado à diretoria que queria reforços de peso para manter a hegemonia do Verdão, e Felipe aparecia no topo da lista. O treinador português sabe que experiência em jogos grandes é fundamental, e a chegada do ex-Laziale se encaixava perfeitamente nessa filosofia. A torcida, por sua vez, enxergou no acordo a prova de que o Palmeiras continua sendo um destino desejado, até mesmo por atletas disputados pela Europa. Mas a história de Felipe Anderson no Palmeiras não começou apenas com glamour e aplausos. O jogador enfrentou, sim, dificuldades para se adaptar ao estilo tático de Abel. No início, ficou mais no banco do que dentro das quatro linhas, tentando encontrar o melhor posicionamento em um time já entrosado e competitivo. Muitos críticos chegaram a dizer que a contratação poderia não render como esperado. Porém, bastou um lampejo de seu talento para mudar a percepção de parte da torcida e reacender a chama da expectativa em torno de seu nome. E esse lampejo veio de forma decisiva.
No último fim de semana, em pleno estádio Newton Santos, Felipe Anderson marcou o gol da vitória do Palmeiras por 1-0 contra o Botafogo pelo Brasileirão. Um detalhe que pode parecer apenas estatístico, mas que na prática pode se transformar no ponto de virada da sua trajetória no clube. Afinal, um jogador com sua qualidade precisa de confiança, e nada melhor do que balançar as redes em um jogo complicado fora de casa para mostrar que ainda tem muito a oferecer. Esse gol reacendeu uma pergunta que vinha ecoando nos bastidores. Será que finalmente Felipe Anderson encontrou o seu espaço no esquema de Abel Ferreira? A comissão técnica acredita que sim. As movimentações do camisa 7 nos treinos indicam que ele começa a se adaptar melhor, principalmente atuando aberto pelo lado direito, de onde pode puxar jogadas para dentro com sua velocidade e qualidade no passe. Abel, exigente como sempre, já deu sinais de que pretende utilizá-lo com mais frequência a partir das próximas rodadas. Mas por que, afinal, Felipe Anderson recusaria uma chance de jogar na Juventus, um dos clubes mais tradicionais da Europa? A resposta, segundo o portal do Palmeirense, está em dois fatores principais: protagonismo e ligação emocional. Na Juventus, o brasileiro correria o risco de ser apenas mais uma peça em um elenco estrelado, muitas vezes revezando entre titularidade e banco. Já no Palmeiras, ele tem a possibilidade de ser o rosto de uma geração, de marcar seu nome na história de um clube que não para de conquistar títulos. E isso, para um jogador que sonha em voltar à seleção brasileira, pesa muito. Outro ponto que não pode ser ignorado é a força do projeto esportivo do Palmeiras. Nos últimos anos, o clube tem mostrado uma gestão financeira sólida, conquistas consistentes e um planejamento de longo prazo que atrai jogadores de diferentes partes do mundo. Quando Felipe Anderson olhou para esse cenário, percebeu que estava diante de uma oportunidade rara: jogar em um time competitivo, com torcida apaixonada e ainda em condições de brigar por títulos internacionais. É exatamente o que um atleta, de sua idade e currículo, procura nessa fase da carreira. E não podemos deixar de destacar o fator emocional. Felipe Anderson sempre deixou claro que tinha o desejo de encerrar sua carreira no Brasil, e o Palmeiras surgiu como a chance perfeita de antecipar esse retorno sem perder competitividade. Jogar no Allianz Parque, diante de uma torcida vibrante e que exige entrega máxima, é um desafio que ele decidiu abraçar de corpo e alma. E se depender da intensidade do torcedor alviverde, a pressão será enorme, mas também será enorme o apoio quando o craque corresponder dentro de campo. A história dessa recusa à Juventus também deixa um recado importante para o cenário do futebol mundial. O Palmeiras se mostra cada vez mais como um destino atrativo, não apenas como trampolim para jovens talentos, mas como porto seguro para grandes nomes que desejam voltar ao Brasil em alto nível. Essa mudança de paradigma fortalece a imagem do clube e pode abrir portas para futuras contratações de impacto. É um sinal de que o Verdão está, sim, no mesmo patamar de grandes instituições esportivas em termos de projeto e ambição. Enquanto isso, a torcida palmeirense já começa a criar expectativas sobre o futuro. Será que Felipe Anderson conseguirá repetir no Verdão os melhores momentos de sua carreira na Europa? Será que ele será a peça que faltava para levar o time ainda mais longe na Libertadores e no Brasileirão? As perguntas pairam no ar, alimentadas pelo suspense e pela ansiedade de ver o jogador desabrochar em seu novo lar. E cada partida se torna uma nova oportunidade de provar que sua escolha foi a mais acertada. E não pense que essa decisão de Felipe passou despercebida pelos dirigentes europeus. Dentro da própria Juventus, segundo fontes italianas, houve irritação com a recusa, principalmente porque o clube acreditava ter o acordo encaminhado. Essa frustração mostra o peso que o Palmeiras teve no processo. Um gigante europeu sendo preterido por um clube sul-americano é algo que não acontece com frequência, e isso aumenta ainda mais a dimensão do feito. Aos 31 anos, Felipe Anderson tem experiência suficiente para saber que suas próximas temporadas
podem ser decisivas para sua carreira. No Palmeiras, ele terá a chance de construir uma nova história, cercada de títulos e memórias inesquecíveis. A aposta é alta, mas o potencial de retorno também é imenso. E se o gol contra o Botafogo for de fato um prenúncio do que está por vir, podemos estar diante de um dos capítulos mais marcantes da história recente do Verdão. Agora cabe à torcida acompanhar cada passo desse craque que preferiu o coração ao glamour europeu. A cada jogo, a expectativa aumenta. A cada treino, surgem novos comentários sobre sua evolução. A cada vitória, o nome de Felipe Anderson começa a ser entoado mais forte nas arquibancadas. E se ele realmente alcançar todo o seu potencial, sua escolha de recusar a Juventus para vestir o verde pode ser lembrada como uma das mais emblemáticas da década. E você, torcedor, acredita que Felipe Anderson vai se firmar de vez e se tornar protagonista no Palmeiras? Será que a recusa à Juventus foi o início de uma virada histórica em sua carreira? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa história promete capítulos cada vez mais emocionantes. Se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e continue acompanhando tudo de perto, porque o que está acontecendo no Verdão vai muito além de uma simples contratação. É um verdadeiro marco na história do futebol brasileiro.